e vamos dar início ao segundo bloco, um bloco bem especial, que tem como tema quando o corpo gesta, o que nutre de verdade. Então, a gente sabe que a cada trimestre da gestação, o corpo muda. E as necessidades nutricionais vão mudando também. Nesse bloco, vamos abordar o que realmente importa do ponto de vista nutricional em cada fase da gestação, para que seja de forma prática e significativa para você, mulher que está gestante e que está nos ouvindo. E aí? O que é que realmente importa durante a gestação? Engravidei, não sei o que comer, estou perdida. Do ponto de vista nutricional, o que é importante em cada trimestre? Eu acho que existe essa divisão, a gente pode priorizar algumas estratégias de acordo com o trimestre gestacional? Com certeza. Quando a gente fala de primeiro trimestre, a gente pode dizer que tem uma economia de nutrientes, né? Porque aquela mulher que menstruava parou de menstruar. Então, existe uma certa economia de nutrientes, mas a gente já tem um foco ali na saúde do cérebro do bebê, na formação neuronal. Então, focar ali principalmente em manter uma alimentação adequada com constância o máximo possível, já que a gente enfrenta um trimestre muito relacionado a náuseas e a cansaço. É bom lembrar que esse cansaço do primeiro trimestre, ele é um cansaço mais fisiológico. Podemos colocar como culpada a progesterona, que é fundamental para o processo de gestação. Então, vai acontecer aquela sonolência e tudo bem. Mas, com relação às náuseas, aí a gente tem que avaliar, né? Principalmente o consumo de alimentos. Tenho ali a B6, por exemplo, que deveria ter sido utilizada antes da gestação, a entender aí se há necessidade dessa suplementação um pouco maior ou não. Mas, falando em náuseas, existem as estratégias nutricionais que fazem com que essa mulher consiga viver esse primeiro trimestre, essas primeiras semanas, sem tantos perrengues, né? O primeiro ponto que a gente pode citar é que o jejum, ele é um amigo da náusea. Então, quanto mais tempo você ficar de jejum, mais náusea você terá. Então, estratégias importantes. Antes de levantar ali, você está deitada, acordou, você teve o jejum noturno, então optar por alguma coisa mais seca, sem sabor muito forte. Pode ser uma fruta, pode ser uma bolacha de arroz, elevar um pouco a cabeceira, comer aquilo ali, né? Comer a bolacha de arroz, comer uma maçã, uma coisa mais seca, esperar um pouco para se levantar. Isso vai fazer com que a paciente tenha um restabelecimento da glicemia e ela consiga diminuir a náusea, chegando no café da manhã um pouco mais de tranquilidade para conseguir comer. E aí, quando essa mulher consegue melhorar essa náusea do começo, ela tende a levar um dia mais leve. Esse é o ponto muito importante. Além disso, é um momento onde a gente deve fazer refeições mais leves. Então, purês, alimentos mais cozidos, não comer tantos folhosos, crus, né, por exemplo, alimentos no vapor, alimentos que sejam de mais fácil digestibilidade. Dentro da gestação, a gente tem um pouco de redução do pH não. Dentro da gestação, a gente tem um pouco de redução da acidez do estômago. Isso significa dizer que o processo digestivo, ele vai ficar um pouco mais lento. Então, mastigar bastante. Eu sempre lembro que estômago e intestino não tem dente, né? Então, tudo isso vai favorecer o restabelecimento das náuseas. Além de que, alimentos cítricos são fundamentais. O gengibre é um importante aliado, é um chá que pode ser utilizado dentro da gestação, pode ser utilizado na forma como chá, adicionado no suco verde, colocar na garrafinha de água. Mascar? Pode também, como suplemento também, e pode ser utilizado também ali os alimentos gelados, né? Então, colocar uma banana congelada, uma uva congelada, porque a gestante acaba tendo essa necessidade de coisa mais gelada, coisa mais cítrica. Fazendo todas essas estratégias aí, ela consegue se alimentar um pouco melhor, porque essa alimentação no primeiro trimestre é fundamental. Então, buscar focar em alimentos com mais proteína, focar em alimentos mais saudáveis e não ficar comendo só esses ultraprocessados, essas tranqueiras, para a gente conseguir se alimentar de forma adequada. Verdade. E aí, trazendo um pouquinho, né, da minha experiência assim, pessoal, eu acho que cada mulher ela é única, ela vai ter sintomas diferentes, sim, ela vai passar experiências diferentes. E cada gestação também é diferente, né? É incrível, né? Eu estou na minha terceira gestação e cada gestação teve alguma coisa assim diferente nesse momento do primeiro trimestre. Teve aquela gestação que eu não enjoei, foi tranquila, mas já teve uma gestação que eu enjoei alguns alimentos específicos
E aí eu fui percebendo isso, né? Você vai percebendo que o jejum não ajuda, comer demais também não ajuda. Então você tem que encontrar o seu equilíbrio, né? Dentro dessas dicas que assim que são dicas assim bem preciosas que eu usei assim a maioria delas, mas que encontrem o melhor conforto, porque você precisa também se alimentar e se alimentar de qualidade, né? Você falou uma coisa sobre os vegetais folhosos e engraçado que sempre no primeiro trimestre eu não consigo comer. Pois é. Eu não consigo. Eu vou conseguir Não comer, consegue. né, a salada crua, né? Para ficar mais claro para vocês, a partir do segundo trimestre. Então a gente precisa fazer algumas trocas, né, e tentar esse equilíbrio, porque a gente precisa de nutrientes, né, nesse período. Então, é muito importante, né, essas dicas. Eu acho que o fracionamento também, né, Importantíssimo. da alimentação, ela é super importante. Eu acho que ajuda nesse período e faz com que você se sinta melhor. Então, assim, para você que tem, né, que passa por dificuldades, né, é muito importante buscar a ajuda de um profissional que possa pensar em estratégias, né, de acordo com os seus sintomas, de acordo com Específicas, suas né? necessidades, né? E aí, vamos entrar um pouquinho no segundo trimestre? Vamos. É uma fase mais fácil, mais leve, digamos assim. O que é que você considera importante, assim, do ponto de vista nutricional, na alimentação, para esse período da gestação? O segundo trimestre, eu tenho até um programa que eu chamo de gestação plena. E esse nome, gestação plena, foi dado pelo segundo trimestre. Porque nesse segundo trimestre é o momento onde a mulher se sente bonita, plena, a barriguinha começa a aparecer, ela começa a restabelecer sua disposição. Então, se não está assim com você, fica um pouquinho atrás da orelha, né? Se está muito cansada, muito fadigada nessa fase, possivelmente tem alguma deficiência importante. O segundo trimestre é o momento onde o bebê começa a se desenvolver em relação a peso, em crescimento. Então, já é o momento onde a demanda nutricional é muito alta. Então, primeiro ponto, lembrar que ali no segundo trimestre é onde realmente você começa a finalizar a formação da placenta. Para quem não sabe, a placenta é o órgão que vai alimentar esse bebê. Ela inicia por volta de 8 semanas e vai finalizar por volta de 20. E ela é fundamental para o sucesso da gestação. Então, até não tinha citado, mas no primeiro trimestre tem um suco muito importante que é conhecido por vários nomes, mas eu costumo chamar de suco da placentação. E o objetivo é fazer com que essa placentação seja feita de forma mais adequada, que os vasos dessa placenta estejam mais abertos para passagem de nutrientes, para passagem de sangue. E aí tem 3 alimentos que são excelentes serem colocados para essa fase de placentação, que finaliza no segundo trimestre, que é a melancia, o espinafre e a beterraba. Então, todos esses alimentos, eles favorecem a placentação, que vai finalizar por volta de 20 semanas. O outro ponto é em relação ao ganho de peso. Muita gente pensa que o ganho de peso começa a acontecer logo que engravida, e não é bem assim. A necessidade de ganho de peso, ela começa a acontecer a partir ali das 20 semanas. Antes disso, não há necessidade de ganho em muitas situações, né? E aí, a gente precisa focar no alimento base para que esse bebê cresça realmente, que é a proteína. Então, a proteína ela é fundamental em todos os trimestres, mas a partir do segundo, a gente entra com foco muito importante nela, justamente para prevenir as complicações, como restrição de crescimento, várias outras complicações que podem vir. O consumo de proteína é fundamental. Então, aí a gente tem o frango, a carne, os peixes, todos eles, né? Precisam ser consumidos de forma adequada, precisa estar presente em todas as refeições principais. E aí, outro nutriente que acaba tendo uma queda muito grande, na verdade são 2, que é a vitamina B12 e o ferro. Por volta da 26ª semana, o bebê começa a fazer o próprio estoque. Então, ele vai sugar tudo da mãe. Se essa mãe não tem um estoque feito, a tendência é que não só ela entre em deficiência, mas que o feto não tem o estoque necessário para se formar. Isso pode atrapalhar o crescimento ou gerar complicações. Então, ferro e B12 são nutrientes focos ali nessa fase da gestação, pensando que essa mulher vai ter uma demanda muito mais alta. A proteína seria o destaque, né? E pensar tanto na B12 quanto no ferro, que podem trazer sintomas nessa fase de cansaço, fadiga, que não era mais para acontecer. Sim. Importante falar. E aí, a proteína também é um macronutriente que a gente geralmente reduz. Eu percebi isso em todas as minhas gestações, né? Geralmente, eu consumo menos, por não ser palatável, muitas vezes, pelo sabor. Então, a gente naturalmente reduz um pouquinho durante a gestação. A gente precisa estar atento, né, ao consumo adequado desse macronutriente que é tão importante nessa fase.
tanto, né, para a nutrição do bebê como para a nutrição da mãe, e também por ter, né, o ferro, a B12 e inúmeros outros vitaminas e minerais. É muito importante a gente manter isso durante esse período da gestação. Cuidar, né? Porque, na verdade, a gente deveria consumir mais e a gente está consumindo menos. Então, a forma de preparo facilita muito. Então, eu oriento muito a fazer patês, deixar na geladeira de fácil acesso, utilizar os próprios suplementos quando indicados, Sim. proteínas do colágeno, que tem uma boa digestibilidade, por exemplo, utilizar ali nos lanches através de vitaminas, colocar em panquecas, fazer receitas onde aumente o consumo proteico, para aí essa mulher não ter essa deficiência proteica, porque isso vai gerar um problema lá na frente. E aí um exame que a gente pode fazer essa avaliação de como deve estar esse consumo proteico é a própria ureia. A ureia ela é um metabólito ali que vem em consequência desse consumo proteico, que dá uma noção do quanto essa mulher está consumindo. Então dá um acompanhamento legal para a gente se está adequado ou não. Legal. E no terceiro trimestre, vem o medo do peso, né? Que a gente começa a ganhar peso de forma mais rápida, né? Essa é uma preocupação. E aí, como equilibrar essa fome, essa vontade de comer no terceiro trimestre, para que não tenha tanta repercussão e que seja de forma nutricionalmente assim positiva para a mãe e para o feto? Primeiro ponto é buscar alimentos que tenham mais nutrientes e menos calorias, que é a alimentação de verdade. Quando a gente consome muito ultraprocessado, esses alimentos são muito ricos em calorias, mas são alimentos pobres. E dentro da gestação, a gente não deve comer por dois, a gente deve nutrir por dois, que são duas coisas completamente diferentes, né? Hoje em dia a gente estava conversando aqui fora da gravação, sobre como o acompanhamento nutricional é diferente hoje. Hoje a gente consegue acompanhar o bebê. Então, no terceiro trimestre, a gente consegue ver se a circunferência abdominal do bebê está além do que deveria, se esse bebê está crescendo como adequado, se a circunferência craniana também está bacana. Então, a gente consegue ali separar o ganho de peso da mãe com o ganho de peso do bebê. E é assim que a gente consegue ver se esse bebê está sendo bem nutrido. No terceiro trimestre, começa a acontecer uma coisa muito importante, que é uma resistência insulínica que acontece naturalmente, de forma fisiológica. Isso gera compulsão por doce, desejo por carboidrato. Se essa mulher não está bem nutrida, tem aquelas vontades, muitas vezes, de comer barro, de comer sabonete, aquelas vontades bem absurdas, que estão diretamente relacionadas a deficiências nutricionais importantes. Entre elas, a principal é o ferro, né, que a gente citou. Mas essa resistência insulínica vai trazer essa compulsão. Então, buscar ali um equilíbrio dentro da refeição. Então, não é que a mulher deve comer menos ou se privar da alimentação. Não, ela tem um leve aumento calórico, uma necessidade calórica um pouco aumentada, mas isso depende basicamente de como essa mulher engravidou. Se ela engravidou dentro do peso com a composição adequada, se ela engravidou com excesso de peso ou um baixo peso. Então, tudo isso é o que vai direcionar o acompanhamento nutricional. Então, dentro de uma refeição, lembrar que até a ordem daquilo que a gente come influencia. Então, se você vai comer, eu não estou conseguindo comer, por exemplo, os vegetais folhosos, os vegetais crus, porque também é uma fase onde aumenta a azia e muitas mulheres têm náusea em consequência da azia. Então, pensar aí dos alimentos mais cozidos, mais no vapor, mais amolecidos, né? Isso é um ponto importante. Mastigar bastante, volta a ser tão importante no terceiro trimestre. E aí a composição dessa refeição, que deve ter sempre um vegetal. Não se aproveitar de náusea ou de abuso, né? Para não comer vegetais, simplesmente mudar a forma de consumo e aí consumir ali os vegetais, as leguminosas, os carboidratos, escolhendo sempre o de melhor qualidade possível. Isso é muito importante, né? E em relação à proteína, continuar acompanhamento. Geralmente o bebê tem uma necessidade proteica muito mais alta. É onde a gente vê a história da ureia que eu citei começar a cair muitas vezes, e aí pensar nessa resistência insulínica como foco. Toda gestante vai ter resistência insulínica, todas. Só que algumas vão desenvolver diabetes gestacional. Sim. E isso depende do que você fez antes, do tal do prontuário que a gente citou no passado. E aí, uma coisa importante a ser citada é que o sono e a atividade física, eles entram como pilares junto com a alimentação. A atividade física resistida, de força, é a principal forma de gastar glicose, que é o músculo. Então, é fundamental que a mulher permaneça treinando no terceiro trimestre. E o sono é outro pilar fundamental. A mulher que dorme mal, que tem insônia, que acorda de madrugada, ela vai ter uma piora dessa resistência insulínica, trazendo uma descompensação para essa alimentação.
desejos, compulsões, necessidade alta de carboidrato, aquele alimento de rápida energia, né? Doce, alimentos muito gordurosos, e esse tipo de alimentação, para quem não está com boa digestibilidade, porque a gestante não tem, vai fazer ela nausear, ter azia, se sentir mal. Então, é entender em que contexto você está e entender que os pilares da pré-gestação também são importantes na gestação inteira para a prevenção de complicações. Isso mesmo. Você comentou sobre o comer por dois, né? E isso é um pouco cultural. Até hoje, assim, eu escuto muito aqui durante a minha gestação, onde eu chego, né? Sempre querem me oferecer comida e eu posso comer dobrado. Né? E aí a gente sabe que a necessidade calórica, né, durante a gestação não aumenta ao ponto de dobrar, né? O aumento ele não é tão significativo, né? É uma média aí, né, de 300 a 400 calorias, mais ou menos. Então, assim, a gente não pode comer por dois, né? E aí, como equilibrar esse comer, né, intuitivo, essa vontade com o que realmente, assim, é preciso? Olha, eu sempre digo o seguinte, o objetivo da informação jamais é culpar. Então, como dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa, então não vamos esperar nascer, né? Não vamos trazer isso dentro da gestação. Então, jamais é culpar. Mas é importante saber também que a informação faz parte da atualidade. Sim. Então, a gente tem a oportunidade, para isso que a gente está aqui, de se atualizar, de entender o que é melhor e também ter autorresponsabilidade. Por quê? Às vezes a gente percebe as gestantes se sentindo muito coitadas, porque realmente enfrentam uma fase diferente da vida. Mas a gente precisa tomar as rédeas da situação e entender que em certos pontos não tem problema comer uma coisa diferente, sim. que não vai fazer mal, mas que também, por outro lado, se você está diante de uma descompensação, uma hipertensão, um risco para a sua gestação, para a sua vida e do seu bebê, você precisa tomar as rédeas e mudar enquanto é tempo. Porque a gente não está falando simplesmente de estética. A gente está falando aqui absolutamente de saúde da mãe e do bebê. Eu brinco que eu cuido de fertilidade e gestação, mas eu cuido de famílias. Sim. Então, é importante ter autorresponsabilidade e, muito engraçado, nas minhas gestações eu consegui treinar até às sextas, minhas filhas nasceram numa segunda, e as pessoas diziam, como é que você aguenta vir aqui? Eu dizia, eu tô vindo por elas, né? Por ela, no caso, né? Cada uma. Não por mim, porque eu ia lá e eu dizia, eu vim gastar minha glicose, Mesmo no dia que eu estava cansada, que eu não dava o meu melhor, mas eu ia lá, fazia a minha obrigação. Então, tentar manter um equilíbrio. Equilíbrio é sempre difícil, né? Então, eu costumo dizer a harmonia. Se você passou por uma fase que comeu pior, se a sua fase de náusea foi muito difícil, não se alimentou bem, aproveita a oportunidade do segundo trimestre, aproveita a oportunidade do terceiro e tenha o peso como aliado. Não tenha medo da balança, né? Acompanhe o teu peso para entender como você está. Porque o ganho de peso na gestação, infelizmente, o negócio é mais rápido do que a gente pensa. Às vezes a gestante acha que vai ganhar peso como era antes de engravidar, e eu brinco que dá um espirro, ganha 3 quilos, né? E aí ela faz, meu Deus, o que foi isso que eu fiz? Não sei. E não pode recuperar. No terceiro trimestre você não pode estar tendo perda de peso, né? Então, eu acho que é fundamental esse acompanhamento, essa autorresponsabilidade. Eu vou fazer o que eu posso, eu estou fazendo o meu melhor, e não apenas se vitimizar, como eu vejo muitas vezes, porque eu sou pobre coitada, isso não leva a lugar nenhum também, né? Então, a harmonia nessa alimentação, nesse estilo de vida é fundamental. Se respeitar quando necessário, quando está com vontade, mas também entender se essa vontade não é uma deficiência, porque aí isso vai realmente interferir no dia a dia, no bebê, na saúde como um todo. E aí tem uma área, né, da nutrição que trabalha muito essa parte do comportamento, né? Que é a nutrição comportamental. E aí que usam algumas estratégias, né, da psicologia para ajudar nessa relação com o alimento. E aí a gente vê que isso não acontece tanto assim, né, nesse período gestacional, mas talvez para algumas mulheres, né, fosse uma estratégia interessante, né? Não sei se pelo tempo de agir, porque tudo passa muito rápido, né, na gestação, mas às vezes seria uma estratégia interessante nesse momento, né, do terceiro trimestre para aquela mulher que está com essa vontade incontrolável, né, esses desejos, e realmente assim não está conseguindo essa harmonia ali em relação à alimentação.
né? Muitas vezes essas alterações emocionais, a falta de afeto, a expectativa, né, de ter Isso, uma do gestação e ter parto. outra, né, Uhum. realmente traz um peso emocional muito, muito importante, muito significativo. E como a gente sempre fala, às vezes as pessoas comem suas emoções, né? Isso. Então, ansiedade, o próprio medo de perder, o medo de não estar fazendo o seu melhor, né? Tudo isso acaba trazendo uma confusão muito grande. E numa fase de tanta sensibilidade, eu costumo dizer que aquilo que a gente come, o bebê recebe, mas aquilo que a gente sente, o que a gente passa, o bebê também recebe. Tanto estímulo mental, emocional, as frustrações, os Tudo. traumas. Então, realmente, a gente precisa cuidar desse lado. Foi muito interessante você falar. E aí entra aquela história que a gente falou no começo. Se preparar para isso é o ideal. Porque já que é uma fase onde a mulher vai mudar tanto comportamento, o que ela sente. Eu tive agora uma conversa com uma influencer e ela falou: eu esperava que a minha gestação fosse de um jeito, ela foi de outro completamente diferente. E talvez se ela tivesse se preparado um pouco mais para isso, isso poderia ter sido diferente. Então é fundamental esse acompanhamento, entender o que você está vivendo. Existe um livro até que eu gosto muito, que fala muito disso, né? Que as emoções da mãe são as emoções do bebê, inclusive quando o bebê nasce, ali na fase do puerpério, né? Porque você está preparando-se para a chegada desse bebê, que é um momento novo, né? É. E entrando um pouquinho, né, em temas mais polêmicos, digamos assim, em relação a alguns mitos, né, e verdades da alimentação, de alguns alimentos específicos, né, nesse período da gestação. O que realmente é verdade? O que realmente é mito? Qual é o alimento que é proibido? Qual é o alimento que a gente pode comer, assim, sem medo? E aí eu vou trazer alguns alimentos que fazem parte, assim, da nossa rotina, né? Um deles é a cafeína, o café. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esses mitos, né? E a repercussão desses alimentos aí na gestação. A cafeína é sempre polêmica, né? Eu brinco sempre que eu comento com ela, tem haters e tem lovers, né? Tem as É. duas coisas. Mas é assim, a cafeína ela tem um impacto muito significativo, porque o café ele tem uma capacidade de contrair os vasos. Só que dentro da gestação a gente precisa abrir esses vasos, que a gente fala vasodilatar. Por quê? Quanto mais sangue, oxigênio e nutriente passar para o meu bebê através da placenta, mais esse bebê vai ser saudável. Então, o principal problema da cafeína está nesse momento, onde ele tem a capacidade de contrair esses vasos, aumentando o risco de hipertensão, de restrição de crescimento, de atrapalhar aí a passagem de nutrientes. Então, esse seria o principal foco da cafeína. Mas o grande problema do café, e fica naquela pode uma xicrinha, não pode, é que o brasileiro ele tem o hábito de consumir muito café. Na verdade, o brasileiro acha que o café traz energia, o que é mentira. O café ele empresta energia, mas ele toma de volta. É por isso que a gente toma 1, 2, 3, 4 xícaras de café ao longo do dia, porque você vai tentando se recompor. Então, esse hábito, ele não vem com meia xicrinha de café. Quando ele vem com uma grande quantidade, uma necessidade, uma dependência. Então, se a mulher tentar tirar dentro da gestação, muitas vezes ela vai desencadear uma fase de abstinência mesmo. Então, de dor de cabeça, de fadiga extrema, de mal-estar, sonolência. Então, por isso que o objetivo é começar a retirar, desmamar, como a gente fala, antes, porque a cafeína, sim, ela gera vício, e mais, quando a gente tem um hábito ali cotidiano de grande quantidade de café, o efeito de alerta da cafeína, ele também vai sendo perdido. Então, o objetivo é ser retirar antes, principalmente em caso de complicação. Se a gente procurar lá no PubMed, né, que é uma fonte de referência aí da área de saúde como um todo, existem vários artigos relacionando o consumo de cafeína com perdas gestacionais. Então, quando essa mulher também já vem com histórico de perda, eu não vejo por que utilizar dessa cafeína. A gente não sabe o dia de amanhã. Além do que, principalmente no primeiro trimestre, é um cuidado extremo, onde o objetivo é fazer uma placentação maravilhosa. Então, se fosse para falar assim, o ideal seria retirar antes. Se quiser voltar a partir de 20 semanas. E, se possível, o descafeinado em água, porque também o descafeinado em solventes químicos é péssimo. Então, utilizar o descafeinado em água como estratégia seria uma boa ideia para quem quiser consumir. É interessante, né, que eu preciso confessar que eu passei por isso, e aí na próxima gestação eu não vou cometer
cometer esse mesmo erro, porque eu vinha realmente, assim, de uma fase que eu vinha consumindo muito café por essa sensação de necessidade, né, que o corpo pede. Então, assim, quando eu engravidei, eu não fiz esse desmame antes, não me programei para isso, nem pensei nisso, né? Então, quando eu engravidei, que eu tive, assim, que praticamente zerar, eu tive todos esses sintomas, né, de abstinência do café. E isso repercute demais, assim, na qualidade de vida, nessa fase do primeiro trimestre, que já é uma fase difícil. Então, assim, é um erro que eu não vou mais cometer, e eu espero também que ajude você, né, a se preparar para esse momento, já tirando, né, esses alimentos, reduzindo, né, fazendo esse desmame antes de engravidar. Até porque a cafeína, ela tem uma meia-vida ali padrão, mas assim, a metabolização dela, a absorção, né, é individual. E a gente não tem esse conhecimento, né? Além de repercutir na absorção de alguns nutrientes, né, como o ferro, que é super importante, né, ela atrapalha o sono, né, e às vezes a pessoa até fala, mas eu tomo café e durmo, né, isso é muito comum a gente ouvir, mas a gente sabe que atrapalha o sono, que o sono não é de qualidade, que o sono não é reparador. Então eu acho, assim, que é um alimento, assim, importante, que a gente tem que ter atenção nesse período e se preparar, né, para ir retirando ele antes de engravidar para não sofrer tanto. Tem algum outro alimento, assim, por exemplo, né, o ovo mal passado, né? A gente gosta muito hoje na culinária, né? A gente tá até aqui num restaurante e aí existe essa culinária do ovo, né, mal passado. O que diz a nutrição? Pode ou não pode comer esses alimentos mal passados? O que é importante entender, que também é outra polêmica, é o sushi. Tem o sushi. Mais até do que o ovo, né? Os alimentos crus não são orientados dentro da gestação. Por quê? Dentro da gestação, a gente tem que estar com o corpo pleno. Então, não é o momento da gente passar por infecções, por doenças, mesmo que seja uma infecção, que você não corra riscos maiores. Então, mesmo que seja uma disenteria, por exemplo, né? Isso não é favorável. Então, é importante lembrar que alimentos crus, ou ovo, gema mal passada, seja o próprio sushi. Muita gente pensa só na toxoplasmose, mas é como eu digo, você comer um alimento cru, você aumenta a chance de ter uma disenteria, um desconforto. E, diferente do que as pessoas imaginam, a própria desidratação desse processo traz risco para a gestação. A gestante, ela desidrata muito rápido. Então, aquela mulher que está com diarreia por vários dias, aquela mulher que está vomitando demais, essa mulher, ela vai sofrer e o feto vai sofrer em consequência. Então, alimentos crus não são bem indicados, tá? Realmente evitar completamente. O que não orienta é também falar de evitar comer os vegetais, porque você pode higienizar esses vegetais em casa, né, e consumir. E aí, uma curiosidade, entra as frutas com casca, porque às vezes as pessoas não comem o alface, mas comem a maçã sem lavar, comem a uva sem lavar, a pera. Então, é importante higienizar tudo aquilo que você for consumir com casca. Tudo aquilo que for ao forno ou congelado, não, aí não teria tanto esse peso. Mas a outra coisa que é muito falada são os chás. Os chás calmantes, chá de camomila, erva cidreira, os estudos já mostram relação de perdas gestacionais com esses chás. Então, apesar de não existir uma investigação robusta em relação aos chás, a gente contraindica os chás dentro da gestação. Quais são os chás permitidos? O chá de gengibre, que comprovadamente é um aliado da gestante, mas também os chás de frutas. Porém, qual é a minha orientação? Não utilizar os chás de frutas em saquinhos, porque eles vêm um mix. Tem a fruta, e tem a camomila, e tem o hibisco. Então, ter muito cuidado com a escolha desses chás. E, preferencialmente, evitar o consumo, deixar para utilizar ali na fase de pós-parto, os que forem indicados, e ficar ali de antemão com o chá de gengibre. Então, acho que esses seriam os alimentos que são mais falados e que a gente deve ter mais cuidado. Tem a canela também, né? Isso. A canela é um outro alimento como tempero. O que é importante entender? Chá de canela, suplemento, né, do cinnamon, né, a base de canela não são indicados. Mas, se você vai utilizar como um tempero, não tem problema. É a história do mito, né? Vou usar salpicar a canela numa panqueca, numa canjica, não tem problema. No assim como a pimenta também, né? Você vai utilizar
como tempero, não tem problema. O que você não pode é usar como fonte. Então, um chá de canela, que tem realmente um impacto muito maior, né? E um alimento legal da gente falar também, que não é por contraindicação, é a própria tâmara. Na verdade, a tâmara é utilizada no terceiro trimestre, muitas vezes para favorecer o parto. Trabalho de parto. A gente não tem uma comprovação científica robusta, mas a gente utiliza sim dentro da prática clínica. O cuidado da tâmara é com aquelas pacientes que já enfrentam uma resistência insulínica muito alta, uma diabetes gestacional, né? Isso. Porque a gente tem uma predominância de carboidratos muito alta e tem que ser consumido com critério, vamos dizer assim. E para completar, eu vou fazer outra polêmica aqui, que é a tapioca. Porque a tapioca é um negócio que o brasileiro, e principalmente o cearense, consome muito e consome de forma errada. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que a tapioca é um alimento pobre, não tem quase nutriente, que tem um carboidrato de altíssima carga glicêmica. Então, para quem está fazendo um controle de insulina, de glicemia, tem diabetes gestacional ou está com excesso de peso, a tapioca não é a melhor opção. Então, talvez utilizar como uma crepioca, como um acessório ali uma vez ou outra, seria melhor do que realmente usar como se... Porque as pessoas usam como se fosse a solução da vida, né? Sim. E a gente sabe que não é. Sim. Às vezes até o próprio pãozinho cai muito melhor do que a tapioca, por conta desse efeito aí da carga glicêmica. É verdade. E aí, falando nisso também, vou trazer um ponto importante que são os adoçantes. Né? Que aí acaba que nessa mulher que já tem a resistência insulínica, que tem um diabetes gestacional, né? Acaba fazendo essa troca, né? E consumindo mais adoçante, né? Quais são os adoçantes, assim, que são seguros do ponto de vista da gestação? Quais são os que são orientados a serem consumidos? E quantidade também. Primeira coisa que eu quero que fique clara aqui. Quando a gente fala de resistência insulínica, diabetes, não há necessariamente a necessidade da presença de glicose para eu ter um estímulo excessivo de insulina. Isso significa dizer que os adoçantes, eles também atrapalham nesse caso. O adoçante, ele tem um poder doce de 300 a 600 vezes maior que o açúcar. Então, o impacto que eu tenho na minha saúde, no meu pâncreas, é de 300 a 600 vezes maior. Quando é que eles podem ser indicados, né? Quando a paciente realmente precisa de um controle de glicose, quando ela não tem esse controle, um consumo de carboidrato em excesso, quando essa mulher tem uma diabetes já realmente presente, aí seriam indicados os adoçantes mais naturais, como estévia, tamatina, né? Eritriol. Então, buscar esses adoçantes mais naturais, mas não utilizar isso como se fosse uma prática do seu dia. Porque esse estímulo ao pâncreas, que é o órgão de foco nesse momento de diabetes, excesso de peso, resistência insulínica, ele está sendo afetado do mesmo jeito. O meu cérebro, ele interpreta o poder doce, não é a glicose. A glicose interfere na caloria, mas o poder doce está ali e eu libero insulina do mesmo jeito. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que esses adoçantes ditos como como por exemplo a sucralose, eles têm um impacto no intestino, modificando essa microbiota intestinal, prejudicando a microbiota intestinal dessa mulher, desfavorecendo a saúde da gestante e do bebê. Já que a gente cuida dessa microbiota da gestante pensando no bebê, já desde o comecinho, a partir de 16 semanas, o bebê começa a deglutir o líquido amniótico e de alguma forma ele começa a ter contato com isso. Então, o objetivo de cuidar do intestino é desde antes da gestação. Então, esses adoçantes aí, os mais conhecidos, às vezes um produto que é dito como bom, ou até o próprio suplemento. Tem suplementos de farmácia que tem 2, 3 tipos de açúcares, de adoçantes. Os alimentos diets, né? Lights. Alimentos fits, diets, lights. Então, às vezes, você aprender a comer, mudar o formato da sua refeição, é muito mais interessante do que você simplesmente substituir uma coisa pela outra. Com certeza. Então, isso é fundamental entender que a adoçante não é solução para a vida de ninguém. E sobre os principais erros que você encontra no consultório, na prática clínica, né, que as gestantes cometem durante a gestação? Tem algum que você possa pontuar para que chame a atenção de quem está nos ouvindo? Eu acho que o principal está relacionado a peso, porque não é que a gente fala de peso, fala de estética, mas assim, as mulheres acham que o ganho de peso na gestação ele vai ser proporcional ao decorrer dos meses. E não é assim que acontece. O que a gente sabe é que até 20 semanas de gestação não há necessidade de ganho de peso. Em algumas situações de mulheres com obesidade, por exemplo, até pode-se perder peso até 20 semanas. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que o ganho de peso não é proporcional. Então, até 20 semanas, o ideal seria nada, ou até perder. E a partir de 20 semanas, você começa a ter o primeiro boom ali, né? E no terceiro trimestre, você tem um ganho de peso muito mais expressivo, que vai acontecer. Por quê? Quem está ganhando peso no terceiro trimestre é o bebê. Então, ele precisa ganhar para nascer. É a fase onde ele se prepara em crescimento e em ganho de peso para nascer. Porém, não é besteira ganhar peso em excesso. O tecido adiposo, as células de gordura do bebê, eles principalmente começam a ser formadas no terceiro trimestre da gestação. Então, se você vai ter uma criança que vai ter dificuldade de controle de peso, que vai ser um adolescente obeso ou não, você muitas vezes está formando nessa fase. Então, é fundamental você ganhar peso sim, mas você acompanhar como é que está o seu bebê. Pensar nessa alimentação aí de forma mais estratégica, né? Fracionando as refeições, aumentando o consumo de proteínas para aumentar a saciedade, diminuir o impacto na insulina e favorecer um ganho de peso adequado. Então, na minha opinião, eu acho que o principal erro é em relação ao peso. E o segundo é as gestantes não se informarem, não entenderem sobre suplementação. Muitas vezes são utilizados aqueles suplementos genéricos que têm doses muito baixas de certos nutrientes que jamais vão trazer a recuperação dessa deficiência e elas acham que porque estão tomando aquele suplemento, elas comem mal, dormem mal, são sedentárias, tomam um suplemento com doses minúsculas e acham que estão nutrindo o bebê e que está tudo certo. Então esse é um ponto muito importante. Esse acompanhamento pode ser feito através de avaliação bioquímica, né, de exame de sangue durante toda a gestação. Se há maior necessidade de vitamina D, de B12, de ferro, para quem tem essa necessidade, para quem não tem, isso é muito específico de cada mulher, né? Então entender que esses suplementos genéricos não são o suficiente para manter a sua gestação. Então eu acho que pensando em dois erros principais é o peso e a suplementação inadequada. E aí a gente precisa individualizar. Então existem recomendações para o ganho de peso durante a gestação, né? Mas essas recomendações são recomendações padrões e a gente precisa entender que gestante é essa, né? Como é que ela estava antes de engravidar e o que é possível para ela durante a gestação ganhar, né, de peso. Então isso tem que ser individualizado, né, do mesmo jeito que a suplementação, existe a suplementação padrão, mas existe a suplementação individualizada, que seria mais interessante, né, e aí isso a gente consegue fazer durante o acompanhamento.